Quantas vezes você em casa que é gestante foi numa loja de produtos de gestante e escutou a vendedora te falando que um item obrigatório é a cinta pós-parto? Você aí em casa já comprou a sua cinta? Se você ainda não comprou, ufa! Ainda bem, porque não é em todos os casos que a gente realmente precisa utilizar a cinta. E hoje a gente vai falar sobre isso e desmistificar esse tema. Durante a gestação, vai acontecendo algo fisiológico que se chama diástase do reto abdominal. E eu já gravei um vídeo anteriormente sobre esse tema. Se você não assistiu, vale a pena ir ali na lista e dar uma assistidinha antes de continuar esse vídeo, para que você consiga entender o que é diástase. Mas, resumidamente, a diástase é um afastamento fisiológico do seu reto abdominal. Então, conforme o útero vai aumentando de tamanho, os músculos vão se separando justamente para dar espaço para que o seu feto, para que o seu bebê possa crescer e desenvolver. Então, isso é um afastamento fisiológico. Porém, quando esse bebezinho nasce, a gente precisa fazer com que esses músculos novamente se retornem, que eles voltem ao seu tamanho normal e que eles tenham a mesma contratibilidade. Por isso, se a gente coloca uma cinta ou coloca algo artificial, a gente não vai trazer benefícios para que esse músculo volte a trabalhar. Ele simplesmente fala: ah, tem alguém fazendo serviço por mim. E aí ele começa a não trabalhar. Então a gente não tem benefícios cientificamente comprovados da utilização da cinta pós-parto para diminuição de flacidez ou para diminuição da diástase do reto abdominal. Seu bebezinho nasce, todos os seus órgãos ficam soltos lá dentro e os seus músculos também não têm a mesma contratibilidade. Então algumas mulheres utilizam a cinta pós-parto para essa sensação dos órgãos soltos. Eu vou dizer para vocês que eu, na minha primeira gestação, por exemplo, utilizei cinta pós-parto. Mas eu tô falando pra você aí em casa não utilizar? Então o que tá acontecendo comigo, né? Tô ficando doida? Não. Eu utilizei a cinta pós-parto porque me dava mais conforto. Eu me sentia mais confortável ao sair de casa, ao caminhar, porque parece, depois que o nosso bebê nasce, parece que tudo tá caindo, todos os órgãos estão soltos. Então era uma questão mais de conforto meu. Porém, na segunda gestação eu percebi que se eu utilizar só uma calcinha alta, essas calcinhas de cós alto, já me dá esse mesmo conforto. E fora que é muito mais barato a calcinha pós-parto do que a cinta, certo? Então a gente precisa também levar isso em consideração. Mas isso é comprovado daí cientificamente. Se você utilizar a cinta pós-parto com o objetivo de fazer com que esse tônus muscular volte e faça com que você diminua a flacidez, aí estão te vendendo esse produto de forma incorreta. Então o músculo ele precisa ser trabalhado, ele precisa entender qual é a função dele, ele precisa compreender que ele tem que voltar a ter contratibilidade novamente, que ele precisa segurar esses órgãos, que ele precisa fechar essa diástase. E isso só vai acontecer se ele não tiver alguém fazendo isso por ele. Então o nosso corpo ele é muito inteligente e o sedentarismo é muito fácil de a gente se acomodar. Então se a gente coloca um espartilho, se a gente coloca uma cinta ou se a gente coloca alguma coisa, esse músculo simplesmente ele vai diminuir essa adequação do tônus muscular. Então a cinta pós-parto ela tem que ser muito bem pensada para quem utilizar. Agora, se você teve uma cesárea, não teve um parto normal, ou se você já tinha uma diástase muito grande durante a gestação, aí você se enquadra em uma mulher que precisa de cinta, porque os pontos da cesárea vão estar ali, você tem que ter algo até para te lembrar de não fazer força, de não carregar o bebê. A cinta daí vai ter um benefício. Então, cada caso é um caso. Porém, a cinta deve ser muito bem pensada, não é para todo mundo, é a minoria na verdade. A maioria das vezes a cinta mais atrapalha do que ajuda. O que eu deveria falar então para vocês é: invista em exercício físico. O exercício físico bem adequado é o que vai fazer com que os seus músculos voltem e o seu útero retorne ao tamanho normal e a sua diástase também seja diminuída. Porém, vale sempre lembrar que a gente precisa da autorização médica para começar qualquer exercício físico. E a gente também precisa respeitar o resguardo, né? Os 40 dias. Então, antes de 40 dias, ainda não. E depois você pede autorização para o seu médico. Lembrando
também no vídeo da diástase, eu falei da importância de ser exercícios específicos para fechamento da diástase. Não é porque você simplesmente já passou os 40 dias e você já tem autorização do seu médico que você pode sair por aí fazendo qualquer tipo de abdominal. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação sobre cinta pós-parto, quando utilizar, quando não utilizar. Um beijo, fica com Deus.